Bora, pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Empresário Real, um podcast de empresário para empresário, para que seja realmente utilizado no dia a dia das empresas de vocês, para que o sonho empreendedor seja possível e para que a gente conte realmente cases de sucesso de pessoas que chegaram lá e chegarão muito mais longe. Hoje, como nosso convidado especial, Rafael Andrade, empresário, contador, professor e meu sócio, que atua de forma fenomenal no ramo contábil e veio contar a sua trajetória aqui para vocês hoje. Fechou? Meu irmão, seja muito bem-vindo. Vamos fazer realmente um episódio épico juntos. Show de bola. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer dividir essa mesa contigo aqui. E ainda mais com esse tema, né, do empresário real, que o nome já diz tudo, né? Então, no campo de batalha, falar do que deu certo, o que deu errado, contar nossas histórias aqui. E eu acredito que facilitar muito a ideia de quem está do outro lado nos assistindo, para quem curte esse caminho das pedras, né? Então, é isso que é o empresário real aqui, falando de fatos verídicos, não só contando modinha, nem contando doces ilusões para quem está no mundo de empresariado aí, que sabe que o caminho é árduo, não é tão fácil nem romantizado como se contam afora, né? Velho, o mais interessante, só para vocês entenderem um contexto, tanto eu, como consultor empresarial, como advogado empresarial, estou nos bastidores da merda do dia a dia realmente ali, dos empresários, do bastidor do que dá errado, da dor de cabeça e tal, tudo mais. E Rafael, da mesma forma, realmente ali, vendo realmente todos os dias as fiscalizações, o caos, as dores de cabeça, as grandes deficiências que se tem dentro das empresas como um todo. Então, assim, nós estamos bem acostumados, velho, a ver o empresário real, nu e cru, de perto, realmente, né, velho? É uma realidade que poucas pessoas sabem realmente como é que funciona. Certeza. E principalmente porque a gente trabalha com... Diariamente, todo dia a gente conversa com muitos empresários, a gente conversa com muitos segmentos diferentes, com muitos ramos diferentes. E, porventura, a gente sempre percebe que há coincidências em cada ramo. Então, a dor de cabeça de um cara que é empresário, ele também tem essa mesma dor de cabeça em outro segmento. Principalmente focos bem perceptíveis ali que se repetem, comportamentos que se repetem, erros que se repetem, mas também muitas histórias de sucesso que se repetem por ações que tomaram no seu dia a dia, em todos os ramos diferentes. Então a gente está do outro lado ali, acompanha não só um segmento, mas como vários outros segmentos múltiplos e consegue ter essa noção do que dá certo e o que pode dar errado. Hoje, Rafael é empresário, CEO da Andra, certo? Contabilidade e Soluções Inteligentes. Nós vamos falar sobre essa operação, nós vamos falar sobre essa história empreendedora, realmente, como um todo, onde Rafael tem uma história disruptiva, realmente, ali quando você olha para o commodity, né, do serviço de consultoria contábil, realmente você falou, foda-se, chutou o balde e falou, eu vou fazer de outra forma. E a gente vai tratar sobre isso. Mas o primeiro ponto que eu quero abrir realmente a nossa conversação em relação a isso eu acho que a primeira questão contraintuitiva que Rafael teve foi: as pessoas começam uma operação no interior e partem para a capital, né, para alcançar novos voos e fazer de uma outra forma. E Rafael, ele saiu de São Paulo realmente para empreender no interior do Nordeste. Saiu de São Paulo para vir montar sua primeira operação em Xique-Xique. Coragem, oportunidade. Vamos entender o início dessa trajetória empresarial aí, só nessa decisão aí que sem dúvida foi o ponto de virada. Certo. Essa trajetória de sair de São Paulo, é interessante contar um pouco da história ainda para quem não conhece, que eu sempre cresci numa família de contadores, então a contabilidade estava intrínseca, né, dentro de mim. Mas eu comecei a empreender muito mais cedo. Então, com desde os 12 anos, a gente sempre vai se virando ali com outras situações. E isso ficou um pouco adormecido depois que eu passei a ser CLT. E a minha esposa é de Xique-Xique. E surgiu a ideia inicial de vir para Xique-Xique
por uma proposta de continuar trabalhando como se fosse um CLT com um parente próximo. E aí ela falou, não, você tem sua profissão, você vai empreender, vamos abrir o escritório e juntos, né? Michela conseguiu sonhar isso primeiro do que eu, inclusive, de ter o escritório em Xique-Xique, e montamos a contabilidade lá, começamos a empreender nessa situação. Até esse primeiro momento eu ainda não tinha essa visão ampla do quão grande a empresa se tornaria. Principalmente por ser interior, identificando as adversidades que poderiam acontecer, as dificuldades que iríamos encontrar. E ao mesmo tempo que haviam dificuldades, a gente passou a enxergar grandes oportunidades. Quando você está num grande polo, você está numa capital, se julga-se que tem muito mais oportunidades, se julga-se que você tem maior captação de clientes, se julga-se que você tem mais acessos. Mas no interior tem muita dificuldade que não é alcançada ainda. Então você tem um lapso grande de oportunidades para trabalhar no interior e que por vezes as pessoas acabam enxergando que não é acessível a ela. Não, eu sou do interior, então eu não preciso disso. A minha empresa é pequena, isso é coisa de capital. E quando você traz isso para cá, fala, não, você não é pequeno, você não é inacessível esse modo a você. Você pode sim operar de forma melhor, trazendo mais performance, tendo mais resultado, utilizando aquilo que você julga não ser para você. Por um preconceito de que isso é da capital. Isso não chega assim para o interior. Então isso partiu de uma forma consultiva que a gente conseguiu aplicar e foi verificando a expansão que isso poderia trazer. Então, ao mesmo tempo que se viam umas dificuldades por ser desse preconceito de interior, era um mar de oportunidade, era um oceano azul de oportunidade e a gente pôde navegar por ele. Para que vocês percebam, em termos empresariais, primeira ferramenta técnica desse episódio. Quando o Rafael traz a questão do mar azul de oportunidades, nós utilizamos muito nesse meio a questão realmente do oceano azul, do oceano vermelho, que é justamente o quê? São Paulo, por mais que se tenha uma densidade, uma questão geográfica, uma possibilidade expansiva maior, é um mar vermelho. Porque o grau de concorrência é maior, a questão de se degladiar por clientes dentro de um mesmo meio ali, o grau talvez até de ferramentas chegarem né, de forma antecipada lá, ser novidade lá é diferente. Sim. Certo? Quando a gente enxerga uma possibilidade de um oceano azul, que é justamente um mar a ser explorado, onde não se tem realmente ali pessoas se degladiando, é uma característica empreendedora. Sim. O fato de você conseguir enxergar, mesmo que em uma operação menor, uma capacidade maior de escala, é uma visão empreendedora. Por quê? Porque é onde se começa a romper as questões óbvias. E empreender não é óbvio. Exatamente. Entendeu? Porque se tem muitas questões tipo assim, é muito óbvio fazer isso, vai dar certo. Depois de pronto. Não, claro que ia dar certo, pô. Não tinha como, né? Mas engenheiro de obra pronta é a coisa mais linda do mundo, né? Agora, realmente, enxergar essa capacidade, enxergar essas possibilidades antes mesmo de uma operação funcionar, realmente faz grande diferença. A operação da Andra hoje tem 7 anos. 7 anos. É isso? Como é que se deu esse crescimento? Porque a ideia realmente foi justamente empreender dentro de um cenário onde se tinha oportunidade, mas o crescimento, em termos de crescimento exponencial da Andra, é algo que chama muita atenção. Em termos de percentuais, de faturamento, de alcance realmente e tal, não é dentro da média. Realmente é uma curva realmente ali bem acentuada. Ao que se deve esse crescimento fora da média aí? Bom, você usou uma palavra muito chave, que é a questão do que é escalável. Quando a gente veio para cá, a gente percebeu que nossa operação poderia ser escalada. É escalável, dá para alcançar. E o uso de muitas tecnologias, sair daquilo que se vê como tradicional e trazer o que há de maior novidade no mercado para o nosso dia a dia, fez com que se tornasse possível essa escala. Então hoje a gente está no interior, nós atendemos aqui Xique-Xique, é a nossa base, onde ocorre nossa operação, é onde temos ali toda a nossa sede de operação ali, mas não há mais limitação geográfica. Então, a partir do momento onde você quebra essa barreira geográfica, você tem um mar de oportunidades aí infinitamente. Então, não é porque estamos no interior que não atendemos a capital. Não é porque não estamos no interior que não temos contato com o restante do Brasil. Sim, nós hoje atendemos nível Brasil.
Estamos espalhados aí hoje em 28 municípios, atendendo 4 estados diferentes. Em todos os segmentos possíveis a gente atende, desde o comércio, varejo, atacado, indústria, serviços. Então, a primeira barreira para que possa ter sido alcançado esse crescimento foi quebrar a barreira geográfica. Posterior a isso, a gente começou o amadurecimento de processos para que quando chegasse a época de escalada, a qualidade de entrega, desde o primeiro cliente que entrou no escritório até o cliente que entra hoje, seja o mesmo nível de entrega e com a mesma precisão assim de que os clientes percebam que não são apenas um número dentro do seu negócio. Eles têm o diferencial deles ali. Eles contratam os nossos serviços, recebem aquilo que é prometido, estão satisfeitos com aquilo que recebem e sempre se sentem parte do nosso time. Não tem aquela questão de ser apenas um número. Entendeu? Então, por mais que esteja escalando, a gente tem a questão da exclusividade, do atendimento consultivo, de estar ao lado do cliente. Então, isso faz a diferença na vida do empresário, que é quando você passa a cuidar desde a entrada do cliente até a jornada que ele permanece contigo e sempre estar próximo dele. Então, acredito que isso fez com que alavancasse ainda mais a nossa potencialidade de estar perto do cliente. Eu vou trabalhar sobre essa questão de hub de produtos, que foi algo que vocês souberam trabalhar absurdamente, essa questão da elaboração de uma esteira muito bem pensada, dessa questão realmente ali de hub de produtos, que é hoje, para mim, um grande diferencial como um todo. Eu vi uma postagem, velho, que você fez essa semana, que são os fatores comparativos, né? São duas comparações em si, que eu achei fenomenal. Rafael, do antes, o depois e após seguir o processo. E é uma coisa que nos bastidores a gente conversa muito sobre realmente essa questão do processo a ser seguido. Que é a grande dificuldade realmente do empresário é respeitar o processo. Sim. É entender as fases do negócio, é entender o que já dá para fazer, o que não dá para fazer. E tem uma das postagens, tem uma das etapas lá que fala assim, do Rafael que não tinha R$2. Exato. Né? Que ano foi aquele? Aquilo foi em 2018. Pronto, em R$2.000. Em 2018. Velho, como foi a virada de chave de você entender que você saiu de um Rafael em 2018, tempo curto inclusive, que não tinha uma operação financeiramente saudável ainda, né? Quando a gente fala de R$2 de uma forma realmente ínfima, que é a menor nota que nós temos hoje, R$2, para cair a ficha que Rafael passou a ter uma operação multimilionária. Vamos lá. Essa história dos R$2 ela é bem verídica mesmo assim, e é enfático assim que era R$2 mesmo. Era uma noite, um dia de semana, onde a minha filha ela queria jantar um pastel frito, que custava R$2. E aí ela pediu o pastel pra gente e tal, e aí eu olhei pra cara de Michela olhou pro meu rosto assim. E a gente sabia que a gente não tinha aqueles R$2 naquele dia. Mas não é que não tinha ali no bolso, não tinha nota. É porque não tinha mesmo, não tinha saldo na conta, não tinha o limite do cartão de crédito, não tinha cheque espera, não tinha mesmo. A única certeza que a gente tinha é que a gente tinha um negócio, tínhamos a vontade de vencer, tínhamos um propósito e sabíamos o que tinha que ser feito. Para acordar no dia seguinte e seguir o nosso propósito e ia dar certo. Confiamos no processo, sabia que estava traçado e que aquele momento fazia parte da trajetória. Porque aqui há poucos casos assim, você começa a empreender já com clientes, você já começa a empreender com capital, você tem um sonho, você tem um propósito, tem um conhecimento e vai partir para o processo. Isso leva um tempo. A gente sabia que ia chegar esse tempo de ter um negócio que estaria validado e com recursos que isso não iria mais passar. Então, passamos ali, conversamos, disfarçamos ali, jantamos um cuscuz ali de noite, deu tudo certo. Não foi por isso que abalou o negócio. E no dia seguinte, lá estava eu de novo no escritório, e bateram de porta em porta ainda nos clientes, me apresentando, entregando as soluções, mostrando o que poderia ser feito e assim foi. E aí o que a gente traz dessa lição assim? A perseverança que o empresário tem que ter, porque as dificuldades vão acontecer e não adianta achar que é um mar de rosa que isso não pode acontecer. Da mesma forma que o negócio começou lá embaixo e hoje nós temos sim uma operação bate milhão ano aí, mas que pode acontecer de chegar numa dificuldade. Não há de acontecer porque já tem um processo desenhado, validado e escalado. Mas se acontecer, a gente sabe por onde começar. Então o empresário tem que saber disso ali. De onde ele veio, o que ele fez para chegar onde está
e saber que se precisar recomeçar, ele tem tudo aquilo de novo, ele já tem o conhecimento. Agora não pode achar que só acontece com os outros. Então eu tenho muito pé no chão em pensar sobre isso e todo dia tá reforçando comigo assim o processo. O processo para dar certo aqui está sendo seguido? Sim, está sendo seguido. Então não tem chance de dar errado. É só seguirmos aqui que vai continuar batendo certo. Quando você me fala da questão de operação milionária em termos de faturamento, hoje eu tenho acompanhado muito a questão do mercado e principalmente a questão dos grandes cases, onde o cálculo, realmente o valuation né, da empresa, já não é mais... Eles pouco importam com o faturamento. Sim. Né? Hoje se fala todos os dias e de maneira muito clara sobre equity. Hoje eu lhe garanto e falo isso sem titubear e sem erros, possibilidade de erros. Hoje o principal ativo da Andra é o capital intelectual disruptivo em relação ao mercado. O equity hoje da Andra é multimilionário por uma questão realmente de entender o jogo do negócio, entendeu realmente a contabilidade como uma ferramenta de alavancagem de enriquecimento empresarial, aonde enriquecendo empresários, você enricou. Sim. Entende? O meu sucesso depende exclusivamente do sucesso dos meus clientes. Então, se eu não consigo levar sucesso para eles ali, se eu não faço com que eles consigam chegar no sucesso, consequentemente o negócio dele vai quebrar, vai fechar e um cliente a menos que eu vou ter. Essa visão da operação ganha-ganha, da negociação ganha-ganha, é algo que falta muito ainda. Você vê em rodadas de negócios, em operações de negociações, em mesas realmente ali, investimentos e tal. Falta muito esse pensamento do ganha-ganha, sabe? Para Ronaldo ganhar, Rafael tem que ganhar também para que seja realmente uma negociação saudável. Falta isso ainda. E esse pensamento que você tem no sentido de que meu sucesso depende do sucesso que eu gero, velho, se isso for replicado, se isso for repetido por quem está nos assistindo agora, vão entender que o jogo funciona exatamente dessa forma. Sim. Entregue resultados, entregue riquezas e por consequência você vai enriquecer. Sim. É literalmente um caminho que não tem como ser diferente. Entende? Então, assim, a contabilidade hoje é, sem dúvida, algo que nos últimos anos, como empresário, foi das ferramentas que mais me surpreendeu. Tanto pela capacidade geradora de riqueza dela, né, como operação, realmente como empresa em si, como a da capacidade geradora de riqueza para seus clientes. Por quê? Porque já tive realmente episódios tristes, contabilmente falando. Rafael é hoje responsável por todas as minhas operações contábeis e financeiras, então conhece de dentro realmente ali. Já tive prejuízos, já não entendi do processo e do procedimento ao ponto de deixar de usufruir, né? E hoje eu entendo, e eu até conversei internamente com a equipe hoje. Eu tinha uma conversa que era... Não, sirva aqui, por favor. Que era... Não, um empresário, para você ver o que é virada de chave em termos de atualização de pensamentos e teses em si. Eu falava assim, não, eu não preciso saber sobre tudo porque eu contrato quem sabe. Eu contrato quem sabe e tal, tudo mais, e vai facilitar muito a minha vida. Hoje eu percebo, de forma prática, que como gestor, como empresário, como dono, eu preciso sim saber muito sobre muita coisa. Para poder cobrar, para poder acompanhar, para poder entender os números, para entender realmente questões tributárias. Poxa, eu preciso operar? Não. Mas eu preciso entender sobre para poder sentar contigo e falar, velho, sobre as métricas que foram apresentadas aqui, nós economizamos X, Y e Z, que estaria em tantos % caso nós não estivéssemos ali com o KNAI correto. Caso nós não estivéssemos com a atividade principal equivalente ao que mais fatura de fato dentro da minha empresa. E são situações que eu aprendi na prática, realmente. Essa situação é muito importante. Às vezes o empresário ele fala, não, o meu negócio aqui é comprar e vender.
O meu negócio, se é um prestador de serviço, eu vou falar, meu negócio é prestar o serviço e trazer o cliente para dentro aqui para os meus funcionários executarem. Eu não preciso saber disso, que eu já pago outra pessoa para fazer. Esse é o ponto-chave. Você não precisa operar. Mas a partir do momento em que você tem conhecimento zero sobre o assunto, você fica à mercê de decisões de terceiro e você não consegue questionar. É a mesma forma quando a gente chega para um cliente, por exemplo, e a gente analisa e fala, cara, a sua margem de contribuição aqui está dando negativa. Toma cuidado, porque quanto mais você vender, mais prejuízo você vai ter. Mas se o empresário nunca se preocupou em olhar a precificação dele, se o empresário nunca se preocupou em verificar o que é essa margem de contribuição, ele não sabe o que é um markup, ele não se preocupa em fazer, ele simplesmente está levando o jogo ali porque o sistema dá aquele número para ele e ele vai seguindo. Então ele não consegue, ele só vai dizer, tá, e você quer que eu faça o quê então? Porque ele não conseguiu perceber isso antes. E não é que ele tem que operar tudo isso, mas ele tem que saber o mínimo para ser aconselhado. Porque Exato. quando você não conhece nada sobre o assunto, você não quer estar inteirado sobre aquilo, você fica à mercê do que a mesa decidir. Você fica sem voz de opinião. E aí é onde entra realmente as questões estratégicas, as questões de tomada de decisão realmente baseada em riscos. É uma coisa que eu sempre falo, o empresário, ele corre riscos, ele precisa correr risco, certo? Não, Ronaldo, existem modos de operação sem risco. Ok, que em termos de projeção de resultados, em termos de capacidade geradora, tal, são bem menores do que operações que têm um risco mais acentuado. Porém, o risco ele é calculado. Claro. O risco, a decisão é tomada com base em históricos, em números, em projeções feitas. Eu já caí na malha, já paguei imposto. Aí tentei dar uma de doido por falta de informação em si. Pago o preço, foi uma coisa que eu aprendi, que não é se, é quando. Foi uma das coisas que Rafael me ensinou. Foi uma das primeiras coisas realmente ali que Rafael me ensinou foi, Ronaldo, questões tributárias não é se, é quando. Porque é uma situação, essa questão do quando, assim, até hoje eu fico me perguntando. O empresário acha que assim, só acontece com os outros. Mas eu tenho certeza que sua mãe um dia ele falou, você não é todo mundo. Então não é porque todo mundo faz, você tem que fazer igual também. E aí é que vem aquela questão, eu tô vendendo aqui no cartão, mas não precisa emitir nota fiscal não. Como? O governo já sabe que você vendeu. Não, coloca a maquininha de cartão aqui no CPF. Tá, no CPF também não tem tributação? Então vou parar de aceitar cartão. Vou parar de aceitar Pix. Você vai aceitar o quê então? Se você não aceita débito, crédito, Pix, você aceita o quê? Permuta? Não... Couro. Aceita couro e ovos. Não faz muito sentido. Então é literalmente isso, né? É se, é o quando. E a gente sabe, né? Legalmente falando, tudo que a gente faz hoje, a gente responde nos próximos 5 anos. Então você faz algo que não é legal hoje, é rezar por 5 anos. Isso pode acontecer. Então quando? Os próximos 5 anos você está sujeito a tudo isso. Uma das principais coisas que eu falo é: tenha a sua operação financeira muito bem alinhada, tenha realmente o conhecimento contábil e financeiro muito, muito, muito bem alinhado. Por quê? Velho, operar no Brasil já não é fácil, mas é o que nós temos, certo? Então assim, sem porque é difícil... Você pretende sair daqui? De forma alguma. Também não. Então a gente tem que aprender a lidar dentro dessa zona de guerra. O governo é nosso sócio. Tem pra onde correr? Parte com ele. Não tem pra onde correr. Então vamos aprender a lidar. Aí é onde o vacilo não pode acontecer. Por quê? Porque nós temos que errar menos do que qualquer outra operação em qualquer país pode errar. Eles têm uma margem de erro possível maior. Nós não. Nós estamos realmente naquela linha tênue, muito, muito, muito estreita, que não pode haver erro. Mas as pessoas ainda insistem em achar que gestão é dom. Que é uma aposta diária porque vai rodar. Não é, velho. Não é. Com certeza. E quando a gente fala de gestão, existia uma ideia anterior que falava de gestão, ficava só pensado, travado no financeiro. Sim. Você fala, gestão financeira. Gestão financeira. Não é somente. É claro que a gestão financeira é o sangue do coração de qualquer empresa, de qualquer negócio, em qualquer ramo que o empresário esteja. Se você não tem fluxo de caixa, você não olha um DRE, você não tem as suas reservas, você está à mercê de acontecer alguma coisa grave no futuro. Mas hoje, quando a gente fala de gestão, mudou o jogo. Você tem que falar de gestão de tempo, tem que falar de gestão de RH, principalmente agora, hoje é pessoas, tudo são pessoas.
E se você quer ter um negócio escalável, 100 pessoas você não escala. A menos que você esteja no ramo tecnológico que só tem robôs trabalhando para você. Mas que até mesmo para operar os robôs tem que ter uma pessoa ali atrás para apertar nem que seja para apertar o botão inicial, mas tem que ter uma pessoa ali atrás. Então hoje a gestão em si não é só financeira, mas pessoas, processos, tempo, tudo isso faz parte do dia a dia do empresário e ele tem que estar de olho nisso. E complementando essa questão de gestão, uma coisa que é fundamental, gestão de risco. Com certeza. Vocês irão correr riscos, certo? Porém, quando se tem todo esse processo de gestão de pessoas, você consegue entender, pera, o risco é X, mas a equipe que está operando é Y. Então, peraí, eu posso pegar uma demanda dessa para correr um risco tal, porque eu sei do time que de fato eu coordeno. Pera, eu tenho uma gestão financeira? Tenho. O risco é tal. Ok, mas eu sei o meu fluxo, eu sei a previsibilidade, eu sei uma projeção. Tem, então vale a pena correr o risco. Dá pra... Então, assim, a gestão de risco é justamente embasada nos números e métricas geradas pelas outras gestões. Exato. Entende? Mas como fazer se as pessoas ainda acham que vão crescer e virar a chave do dia para noite porque vão dar sorte? Velho, não vão. Não vão. Aí é onde a gente fala. A questão do empresário real é entender que o crescimento ele é gradativo, porém ele é intencional. Tem que ser intencional. Esse negócio de crescer... Eu nem sei como é que eu cresci, olha... Nem sei como eu dupliquei. Nem sei como eu aumentei meu faturamento em 200%. Não, como assim não sabe? Tem que ser intencional. E o que eu sinto falta de muitos empresários nessa questão da intencionalidade é traçar metas. Tem muito empresário que ele não sabe traçar meta. E aí quando a gente fala assim, qual é a sua meta? Minha meta é faturar 1 milhão. Beleza. Esse é o seu objetivo. A meta é o que você está fazendo ali no seu dia a dia para chegar nesse objetivo. E aí o que você vem fazendo no seu objetivo? Não sei. Só tô levando. Se bater a meta lá, se eu chegar no seu objetivo, foi. E se não chegar? Você vai avaliar o porquê que não chegou? O que é que tá acontecendo? O que te impediu? E não tem esse controle, não tem essa autocobrança, não tem essa regularidade de olhar se o seu objetivo está sendo alcançado e se as suas metas, aquilo que você está fazendo diariamente, é condizente para te levar onde você quer chegar. E a meta em si, no pensamento de, pronto, você me fala sobre o faturamento de 1 milhão. Ok. Vendendo o quê? Para quem? Com que margem? Em quanto tempo? Correndo quais riscos e entendendo todo o resto do cenário. Por quê? Porque, velho, a meta tem que ser descrita, tem que estar tangível e tem que ter tempo determinado. Com certeza. Acabou. É isso. Se parece como algo de outro mundo e tal, tudo mais. Mas, velho, se for por meta, eu penso no bi. Eu penso no bilhão. Tô novo. Tenho coragem, sou doido, tenho sócio que sabe mexer com dinheiro, tenho coragem de trabalhar. Se alguém fez bi, eu também faço. O quão distante era o primeiro 1 milhão e quão palpável se tornou após você entender como o jogo funcionava. Eu lhe faço essa pergunta por quê? Porque para quem está começando, empreendendo hoje, que está ali dentro do custo operacional, ainda está buscando um ponto de equilíbrio, o primeiro 1 milhão sempre é o primeiro marco histórico. Sempre é aquele ponto. Eu lembro claramente da sensação do meu primeiro 1 milhão, quando eu olhei e falei, tá, é um número expressivo para todo empresário. O quão distante era o Rafael de 2017 ali, e hoje, para você olhar para um empreendedor e falar, velho, é tangível, é possível, é viável. Então vamos lá. Eu tenho uma virada de chave que aconteceu na pandemia. Então antes a contabilidade, assim, um segmento onde eu empreendo, ele renasceu após a pandemia. Nós tivemos que evoluir aí anos-luz no ano de pandemia para que conseguisse manter a entrega. Teve a questão, por não ser um serviço considerado essencial, tivemos que fechar portas também. E quem não estava preparado com o aparato tecnológico para conseguir manter as entregas, manter a rotatividade ali de forma tecnológica em casa, foi ficando para trás. Só que isso veio e ficou. E avançou cada vez mais. Então eu trago que a pandemia foi um divisor de águas para a gente. A Andra Contabilidade ela foi fundada em 2017 e tinha 2 clientes. Esses 2 clientes trariam R$500 de honorário.
era o que nós tínhamos fixo para começar. Hoje estamos aí em 2024, temos mais de 300 clientes e o faturamento recorrente aí nos traz acima de 1 milhão aí ano, tranquilamente. E no ano de 2021, em 2021, nós entramos para a era das mentorias. Achávamos que era... A gente tem que aprender o que o mundo está fazendo aí fora, o que está tendo aí pelo Brasil todo, que a gente não está conseguindo aplicar aqui, como é que a gente vai monetizar, o que a gente precisa aprender com os grandes. E entramos numa mentoria, partimos com o que realmente já estava fazendo a diferença no nosso setor ali, no nosso segmento, e fomos andar com eles. Começamos a aprender. E aí, o que eu trago da mentoria? A mentoria é o quê? O cara pega na sua mão e fala, ó, como é que você tem um problema? Peraí que eu vou te ajudar. Siga por esse caminho. Diferente de um curso que você compra, né? Então, vamos convencer. E aí, no primeiro evento, eu lembro até hoje, eu e Michela no carro, a gente indo para outra cidade, a gente estava indo para o Recife, um evento que ia ter lá. E aí, a gente olhando no carro assim, conversando, caramba, Michela, a gente vai estar com os grandes agora ali, poxa, e a gente pequeno, o que vai ser lá? Como é que vai ser? Chegamos no evento ali, todo acanhado, e na roda de conversa a gente começava ali, só que a gente viu o cara que a gente jogava que era grande, com problemas idênticos ao nosso. Falou, opa, peraí, esse problema eu tenho. Só que a gente via um outro que a gente jogava que era grande com um problema que a gente falava, esse aí eu já resolvi. Então, peraí, se os grandes estão tendo os mesmos problemas que eu, que acho que não sou grande, também tenho, então tô vendo que eu tô jogando o mesmo jogo que eles. E aí a gente começou a perceber o quê? A primeira limitação que a gente tinha para chegar nessa meta de 1 milhão era a mentalidade. Era parar de achar que isso só é para os outros. Parar de achar que o local onde eu tô, o que eu estou fazendo ali é pequeno. Trouxe ambiência pra gente isso. E aí a gente falou, não, então peraí, eu tô no caminho certo. A gente aprendeu, claro, como monetizar melhor as coisas. Tomar cuidado com o over-delivery, tomar cuidado ali com a falta de precificação correta, analisar custos. E aí traçamos e falou, a gente voltou do evento e falou, pronto. Se não for esse ano ainda, porque isso já era em outubro, né? Tô falando 2020, a gente bate a nossa meta. E começamos. Quando foi em outubro de 2020, um ano depois, a meta que era para dezembro, a gente bateu em outubro de 2020. Aí batemos 1 milhão. Aí falou, caramba, chegamos, né? Algo que parecia... A 1 milhão, algo que parecia assim... Que era só para os grandes, não. A gente só aprendeu a ajustar. A ambiência trouxe para a gente como nos posicionar, o que fazer de maneira correta, o que tem que ser monetizado, o que dá para ser aliviado ali. E chegamos. Então a gente sai de R$500 em 2017 para 1 milhão. R$500 assim, mês em 2017 para 1 milhão ano em 2021. E falou, beleza, chegamos aqui agora. E agora, qual que é a próxima meta? Aí a gente está seguindo. Então, para esse ano, traçado para 2024, a meta é 1,7. E a gente está quase. Mas você sabe que bate os dois. Vai bater. A questão é... A contabilidade sempre foi tida como algo chato. Eu lhe digo, eu sou de família varejista, eu cresci dentro do comércio, cresci vendo realmente, chegando os contra-cheques, chegando os impostos para pagar, aquela pá, chega a cadernetinha, assina para dizer que recebeu, né? Aquela coisa toda. E o contador nunca foi a estrela. Era o mal necessário. Era aquela coisa tipo assim, pronto, é um custo, paga todo mês. Tal. Você paga para ele te dar um boleto para ele pagar. Essa era a visão que você tinha do contador. A Andra mudou isso. Sim. A Andra mudou isso, porque hoje quando eu falo e quando eu tô realmente ali em uma roda de negociação ou até mesmo em uma sessão de consultoria e mentoria e tal, que eu falo sobre a contabilidade, eu não falo sobre a contabilidade, eu falo sobre a consultoria financeira, sobre realmente a capacidade geradora de recursos que aquele conhecimento vai trazer. Então assim, essa questão de sair dos bastidores, sair de um coadjuvante, sair realmente de um mal necessário para a estrela do game, aconteceu rápido. Assim, porque quando a gente fala rápido, parece uma grande fala da putagem. Né? Tipo assim, pô, rápido, né? Fala da puta. Mas assim, velho, regionalmente falando... Vocês fizeram algo que em décadas ainda não foi feito. E muitas outras... Ainda tem gente que tá naquela mesma pegada lá. Então, assim... Essa questão de mentalidade, quando você traz, é sem dúvida
a virada de chave é a mentalidade. Não é a ferramenta, não são os clientes, não é o ambiente em termos de limitação geográfica, é a mentalidade de como vai ser feito. Por quê? Porque existe contador rico e existe contador pobre. Se ambos atuam no mesmo segmento. Se ambos têm as mesmas ferramentas, em tese, ambos têm os mesmos serviços a serem oferecidos, em tese. E aí? O que atribui? Hoje, em termos práticos, por que existem contadores ricos e existem contadores pobres? A gente trata a contabilidade, eu trato ela como o antigo e o novo. O contador antigo é aquele que é o despachante. Aquele que ainda é considerado aquele cara que é visto como um mal necessário, ele se posiciona dessa forma. Onde o empresário paga o contador para receber os contra-cheques do mês e a guia de imposto dele. Ou seja, você paga um profissional para receber boletos para você pagar para o governo. É literalmente você trabalhar para o governo. Você é um funcionário do governo. E essa linha, ela foi se perdendo quando se criou-se a consultividade. E essa foi a nossa virada de chave. Eu sou empresário. Eu sou contador, mas eu sou empresário contábil. Então eu tenho o meu negócio, que o meu negócio ele tem que dar lucro para mim. Entendendo, partindo desse pressuposto, que a contabilidade também é um negócio, que também tem que avaliar custo, tem que ter metas, tem que ter diagnóstico, tem que ser avaliado como uma empresa, eu comecei a entender isso, porque o meu negócio só vai ter lucro se eu gerar lucro nos meus clientes. Então, partindo desse pressuposto, e onde eu entendo das ferramentas que o empresário precisa, por que a contabilidade não atuar como consultivo durante a trajetória desse empresário? Então a gente fala de gestão, a gente sabe que empresário tem que ter gestão na empresa dele. A gente vai falar de gestão de pessoas. Se tem pessoas, tem admissão. A admissão quem faz não é a contabilidade? Então já que a contabilidade vai tratar sobre a admissão de funcionários ali, por que se prender somente à parte burocrática se você pode incluir também ali um RH? Se você pode ter um processo seletivo, você pode contratar certo para o seu cliente, para que seu cliente não tenha rotatividade, para que seu cliente consiga ali ter um bom funcionário, fazer com que o negócio dele cresça. Você cria um produto novo para o seu negócio, mas fazendo com que o seu cliente também tenha sucesso. A gente fala hoje de gestão financeira. Se o contador sabe quanto o cliente está vendendo, sabe quanto o cliente está gastando, sabe os custos dele, conhece do segmento, quem é o cara mais indicado para falar de finanças se não for o próprio contador? Então, por que você também não cuidar do financeiro do cliente? Eu já fazia o financeiro do escritório. Hoje a gente tem um serviço que chama BPO financeiro, que é quando o cliente terceiriza com a gente o financeiro dele. Mas se eu já fazia o meu financeiro, por que eu também não posso fazer o financeiro dos clientes? Porque é aquela questão, você não precisa operacionar. O cliente pode entender, mas ele não tem que operacionalizar. Mas tem que ter alguém que faça, porque se não faça, ele está às escuras. E aí a gente começa a pensar essa virada de chave. E aí que faz com que as contabilidades se diferenciem. Se a cara continuar como apenas um despachante, entregador de guias, tem empresário que só quer isso. Mas também tem empresário que quer a empresa dele crescer, que é o empresário real. E que ele precisa desse apoio. E aí foi a nossa virada de chave que fez com que a gente se desligasse dessa parte aí só de entrega de obrigações e passasse a olhar também de forma consultiva para a operação do cliente. Porque a nossa empresa, nosso escritório de contabilidade também é uma empresa que também tem processos, também tem gestão financeira, também tem gestão de pessoas. Então por que não replicar isso para dentro dos clientes também? Então acho que essa aqui é a grande virada assim entre quem está tendo mais sucesso no segmento e quem ainda está travado. Deixa eu me recompor. O que acontece? Hoje, o investimento que é feito dentro da Andra em relação a capital humano é absurdo. É absurdo. É absurdo. Essa semana foi liberada a questão do plano de saúde, né, para toda a equipe e tal. Vi alguns depoimentos, inclusive, a galera dando um feedback positivo. Eu fiquei extremamente orgulhoso, real, de olhar e falar, velho, todos os colaboradores passaram a ter realmente um plano. Antes disso se tinha já questão de plano odontológico, a questão de um plano de carreira, um plano salarial já ajustado, uma cultura interna muito bem estabelecida. E já se vem trabalhando a questão de material humano. Aí essa parte aí eu endereço realmente aí todos os créditos à Michela. Com certeza. Que não trouxe mais o RH como contratar e demitir. Certo? Até porque
A galera leva muito o RH como aquela questão das dinâmicas para integração de grupo e tal, tudo mais. Não, velho, não. É realmente entender se o time e a cultura realmente se equiparam para que façam parte ali. Peraí, essa tropa é realmente condizente com essa missão? Então pronto. Quem vai ter esse olhar crítico, quem vai nivelar, quem vai afunilar e quem vai lapidar é o RH. Certo? Só que não se tinha essa visão em termos de empresa contábil tendo essa responsabilidade direta. Realmente, hoje a Andra, tanto em termos educacionais, quanto em termos realmente ali de cuidado específico, é um cuidado que vocês têm absurdamente. E que tem aumentado. Sim. O investimento todos os anos, quando a gente verifica a questão dos investimentos feitos, né, para a própria equipe, tanto em termos de bonificações, quanto em premiações, quanto em aparato tecnológico e tal, tem aumentado absurdamente. E para mim tem que dobrar. Né? Tudo é uma questão de resultado. Qual hoje a sua visão e principalmente a sua projeção em relação a capital humano hoje, então, dentro da Andra? A gente tem dentro da nossa cultura um princípio que é inegociável, que é a questão da evolução, que é a questão da educação dos nossos colaboradores. E essa questão da educação eu cobro muito que eles se desenvolvam, porque eu não quero apertadores de botões. Se for para o cara sentar no meu escritório e passar o dia inteiro ali apertando o botão, eu contrato um robô para fazer. Hoje eu tenho no escritório lá no mínimo 6 robôs que trabalham 24 horas por dia. Não tem férias, não tem 13º, não adoecem. A única coisa que me demandam é internet e energia. Tá na tomada e tem internet, pronto, estão trabalhando 24 horas por dia. Então, se for para ter funcionários que apertam o botão, tá fora do meu time. Não é essa a ideia. E eu me cobro muito que eu não sou filho de Chique Chique, mas a minha família é de lá. Michela também é uma sonhadora por Chique Chique. E antigamente as pessoas, não só Chique Chique, mas eu trato do interior. As pessoas falavam que tinham que sair do interior para ter sucesso na capital. E a gente é prova disso que não. Precisamos sair do interior. Então a gente sonha com que as pessoas possam sim estudar, se capacitar e ter um futuro garantido no interior também. E nada vai levar eles para o próximo nível que não seja a educação. E a educação, ela parte daquilo. Tem a base familiar, tem a educação da escola. E sempre que há uma falha, seja na parte familiar, seja na parte da educação de escola mesmo ali, vai acabar sobrando para a empresa fazer esse complemento. E eu assumo esse complemento com eles. Eu assumo essa responsabilidade, desde que eles também queiram. Porque se não quiser também vai estar fora do time. Como que eu cobro isso? Eu entrego todas as ferramentas possíveis para eles. A gente fala que hoje lá a gente tem no mínimo 5 ou 6 ferramentas ali, que são as Netflix de contabilidade, com vários cursos ali de todas as áreas da contabilidade onde eles podem se especializar. Só que está à disposição deles e também tem a cobrança. Eles têm que fazer pelo menos 2 cursos por mês. E não é só fazer um curso por fazer para ter um certificado, até porque o certificado sai no nome deles e a educação eles vão levar para a vida. Mas a gente cobra com o quê? Beleza, você fez esse curso, né? Você aprendeu o quê? O que você vai aplicar desse curso no seu dia a dia? Como que vai mudar a sua rotina aqui no seu dia a dia? O que você vai trazer de melhoria? Então não é só entregar a ferramenta, mas acompanhar e cobrar. Então essa é a primeira parte da educação em relação ao capital humano. O segundo é você pensar que o cara ele passa mais tempo na sua empresa do que com a família dele. No mínimo, o cara trabalha de 8, eu falo assim, a CLT 8 horas por dia, mas sempre tem um pouquinho a mais, sempre acaba excedendo ali. Então o cara passa mais tempo trabalhando do que com a família. Se esse cara não tá bem psicologicamente, se esse cara não tá bem fisicamente, ele não vai entregar o melhor resultado para você. Então a empresa também assume essa responsabilidade de prezar pelo bem-estar do funcionário. Então, além da educação, a gente tende a promover para eles tudo que garanta com que ele possa ter a melhor execução. Desde tecnologia, então hoje lá no escritório todos os funcionários têm 2 telas para trabalhar, para aumentar a produtividade, ter melhor ganhos. Essa semana, por exemplo, eu estava conversando com um time lá, que quando a gente mudou para a nossa sede, eu falei, todos os funcionários aqui vão ter cadeira gamer e 2 telas. E aí a gente fez uma contratação recentemente agora que chegou o notebook dela, ou chegou a segunda tela dela agora que o Mercado Livre entregou, junto com a cadeiras gamer, né? E aí eu olhei e falei, um ano atrás eu falei pra vocês, que todo mundo aqui ia ter uma cadeira gamer e 2 telas. Eles falaram, é verdade, as coisas estão acontecendo. Então, desde um conforto, desde instrumentos tecnológicos para que você possa trabalhar,
E aí depois a gente vem com os complementos em relação a bem-estar, saúde. Michela conseguiu trazer aí o plano de saúde para eles, para que tenha esse acompanhamento com psicólogos, com qualquer outra especialidade médica também, que a pressão a gente sabe que é grande. Vale refeição, a gente tem também lá plano odontológico. Então, assim, não são só benefícios à toa. É benefícios para que esses funcionários possam estar na sua melhor condição física e psicológica para entregar os melhores resultados e que eles vejam isso refletindo na vida pessoal deles também. Que faz sentido eles estarem aí no time, faz sentido eles estarem se entregando e que a família deles também possam olhar, pô, ele trabalha muito, mas ele está num ambiente que realmente reconhece que é o bem-estar dele. Então hoje o capital humano, a gente pensa muito nisso em relação a prezar pela evolução educacional deles e que eles estejam num ambiente que seja contente, um ambiente leve, que eles façam questão de estar ali. A gente tem lá uma regra clara. Se um dia você acordar com o pensamento de que, porra, tem que ir para aquele trabalho hoje, peça demissão. Eu vou fazer a maior força, mas não, eu tenho certeza que eu vou lhe fazer a sua demissão. Você vai ter todos os seus direitos. Agora não trate o seu trabalho como um fardo. E a expansão é aquilo. A meta desse ano já foi batida em relação a novas contratações. E aí agora a meta superada, a gente só vai esticando para o final do ano aí, mas certeza que vai ter novas contratações aí, porque a nossa atividade não para de crescer, graças a Deus. Não, são 2 pontos dentro da tua fala. Em todas as minhas operações, hoje em todas as 9 empresas agora, no último episódio eu falei 8, agora são 9. Meu irmão, o negócio é rodar. Você sabe a minha fala, né? Vai dar certo. Você sabe, né, que eu ia falar aqui, né? São 9 operações. Em todas, eu tenho documentado o Day One. Uhum. Onde eu falo a data e eu falo aonde a gente vai chegar, em quanto tempo. Hoje eu gravei o Day One. Né? E por que isso? Porque disse que se você não cantar a pedra, não cantar a bola antes da jogada, foi cagada, sorte, né? Foi sorte, foi bambo. Não, eu canto a pedra. Hoje, dia 26 de julho de 2024, início, faturamento X em X tempo. Por quê? Porque eu sei para onde a gente está caminhando. Eu sei o propósito do qual nós estamos embasados. Eu sei a equipe que está por trás de mim. Eu sei realmente o caminho que nós temos que percorrer para isso. Então, assim, não é bambo. Então, quando você trouxe, tipo assim, em um ano, toda a equipe equipada, com questões ergonômicas ok, com questões de tela ok e tal. Não é se. É quando? Já foi traçado. Sabia que iria acontecer. São questões ali que estão muito bem estabelecidas. Então, assim, velho, é muito bom quando se tem uma meta traçada, tangível, e a gente sabe pra onde tá indo, pô. Não é coisa de outro mundo, não. Agora, é pegado, porque assim, velho, chega Rafael, São Paulo, falando porta, porque, né? Porque tal, já perdeu muito do sotaque, mas ainda é bem forte. Tá acostumado. Dizendo que vai faturar na casa do 1 milhão, dizendo que vai fazer uma forma consultiva, contábil, tudo mais. Incomoda. Certo? A gente sabe que, em termos gerais, a própria categoria né, tem uma resistência em relação a isso. É algo que lhe afeta, é algo que não lhe afeta, como essa questão aí de receptividade em relação a esse pensamento inovador, que gera barulho. Gera. Eu lembro assim que eu vim pra cá, teve um cliente que me procurou na primeira semana, e aí ele falou, cara, mas sai de São Paulo, né? Eu falei, sou. Ele, e você pode trabalhar aqui? Eu falei, não entendi, por que não poderia? Ele, não, é porque quando eu fui pedir minha documentação pro meu contador, dizendo que ia vir pra cá, ele falou que você não poderia trabalhar aqui porque você era de São Paulo. Forasteiro. Aí eu falei, não, pô. Aí a gente vai explicando tudo, mas eu não tenho problema quanto a isso. Eu tenho um exemplo muito claro. Tem espaço para todo mundo e cada qual vai atuar da melhor forma com que ele quer.
Quando eu abri o meu CNPJ, eu já tinha um CNPJ aberto, quando eu transferi ele para Chique Chique, eu me cadastrei na prefeitura de Chique Chique com uma empresa 1601. Eu gravo muito esse número, porque a minha inscrição municipal na época era a número 1601. Então, ali já se passaram 1601 cadastros somente na prefeitura de Chique Chique. Nem todos podem estar ativos, já deram baixa, mas existiram 1601 cadastros ali. Hoje, 7 anos depois, eu tenho a média de 300... Até ontem, como falar assim, né? Até ontem eu tinha 308 clientes ativos, recorrentes ativos ali. Só que tinham 1.601 empresas em Chique Chique. E aí? E aí, brotaram? Se tivesse os 1.600 clientes no escritório hoje, talvez eu não estaria nessa tão expansão assim. Preciso dos meus concorrentes também. E queria crescer com eles. A classe é unida. Hoje nós conhecemos contadores aí a nível Brasil todo. Então nós conversamos, somos amigos, trocamos informações. Então essa questão da classe, infelizmente é uma classe um pouco desunida. Que ainda briga muito por preço. E aí começa essa negativação da nossa imagem. Eu admiro... Acaba se canibalizando ali desnecessariamente, velho. Eu admiro muito a classe de advogados. Porque existe ali uma regra básica a ser seguida, onde é 30%. É no mínimo aquilo que você escuta assim, não, é 30%. Então não se banaliza tanto essa... mas isso muito falar da putagem também, viu? Não vou isentar não, porque infelizmente você sabe que dentro da categoria... Sempre vai ter algum. Sempre vai ter. O negócio é que talvez o advogado ele não corte tanto na carne. Entendeu? Mas mesmo assim também não é uma categoria que, vamos botar, que ocupa o status que merecia ocupar, sabe? No sentido de grau de importância, de faturamento, de realmente de união geral, não tem não. Também não tem não, poderia ser mais. É uma questão de mentalidade. Infelizmente é uma questão de mentalidade não regional. Eu acho que é muito mais uma questão geral. Mas eu também não sou nenhum Dalai Lama pra poder mudar essa porra também. Não tô nem... não tenho muita agonia, não. Então a gente começa a pensar nessa situação, né? Onde essa guerra de preços vai levar. Porque eu sei o que eu entrego. E eu sei que o meu serviço não é pra todo mundo. Porque tem empresário que realmente não condiz com o que a gente quer. Eu cobro um pouco mais caro. Não é que eu cobro caro, eu cobro justo pelo que eu entrego. O cara, ele quer pagar um pouco mais barato, a gente tem planos, né? Você pode começar aqui com esse plano inicial para você sentindo aqui o gostinho do que a gente pode entregar. Agora, brigar por preço eu não brigo mais. Porque eu sei o que eu entrego pro meu cliente. Só que sempre tem alguém que vai cobrar mais barato que você. E se você vai estar feliz de estar recebendo aquilo, também tá tudo certo. Entendeu? Não tem mais essa questão. Então, no começo foi mais difícil. E aí isso fez com que eu aprendesse muito para minha vida empresarial. Que muita gente... Vou falar do meu ramo de prestação de serviços. Todo cliente, na verdade, de certa forma, ele acaba querendo sangrar o empresário. Mesmo sem ele querer. Porque ele sempre vai estar barganhando por preço. Ele sempre vai querer aquela condição do desconto. Ele sempre vai querer rasgar ali. E no começo eu errei muito por isso. Eu era... Como você falou, eu era aquele menino de São Paulo, vindo. Hoje eu tenho 32 anos. 7 anos atrás, minha carinha era de mais menina ainda, né? Então você chegando num lugar onde ninguém te conhece ali, olhava pra você e falava, quem é esse cara de São Paulo? O menino da contabilidade, como eu fui chamado há muito tempo. E a gente acabava entrando nessa guerra. Quanto que é seu serviço? É tanto. Pô, faz por tanto. Sabia que tava abaixo do meu custo ali. Mas eu precisava daquele cliente. Mas eu pago tanto hoje, cobre. Faço. Bora. Só que o cara entregava 5, você vai entregar 15. Pois é. Serviços diferentes ou atuações diferentes em si. E isso serviu muito para que eu aprendesse futuramente a me posicionar. Porque chegou um momento que eu falei, pô, tô crescendo, tô escalando, tô entregando tanto, o meu custo tá aumentando, mas eu não consigo reajustar o honorário desse cara que entrou comigo lá em 2017 porque realmente seria o justo cobrar hoje, porque a entrada foi errada. Entendeu? Então isso serviu muito, principalmente para quem trabalha na área de serviço. Saber se posicionar, cobrar pelo que você realmente entrega, e o preço seu está mais ligado ao valor do que você entrega, não é só monetário. Você já percebeu que essa questão de posicionamento, principalmente quando a gente está aqui, principalmente nessa esfera que nós estamos aqui agora, nos apresentando como digital, nem sempre é sobre competência, é sobre posicionamento. Sim.
Conheço muitas pessoas que têm um serviço, um trabalho extremamente inferior a outros, porém cobram muito mais alto. Por quê? Porque estão no hype, porque se posicionaram muito bem, porque souberam realmente conversar de forma direta e direcionada com a persona ideal, enquanto outros gênios morrem pobres. Certo. Conheço várias pessoas que eu olho e falo, velho, em termos de conhecimento prático, esse cara tem que ser rico. Certeza. Mas não se posiciona, não se vende bem. É muito essa questão do não se vende bem. Todas as vezes, eu acho que todas as etapas, realmente, quando se tem ali uma nova conquista e tal, nos bastidores, a gente sempre conversa muito sobre essa questão do se alegrar, de fato, pelas conquistas diárias. A gente fica nostálgico, né? A gente sempre fica nostálgico e tal. E aí hoje, eu voltando para aqui para a sede, nós teríamos essa gravação de podcast, e aí eu vinha conversando com sócios em relação a hoje eu tô com, agora diretamente eu tô o quê? 1, 2, 3, 4 telas, agora 4, nós estamos eram mais direcionadas em termos de gravação de conteúdo. Mas em 2018, quando eu comecei, eu era chacota. Literalmente eu era chacota por puxar meu celular e fazer um story. Era o blogueirinho. Era o blogueirinho. Tipo assim, a advocacia deve ter dado errado, porque ele virou blogueiro. E eu lembro claramente da cena do meu primeiro story. Eu lembro claramente, se me apertar muito, eu sinto o cheiro do ambiente. Por quê? Porque eu fui para uma área afastada do fórum. E posicionei o celular assim, sabe? Muito próximo assim, e olhava para um lado, olhava para o outro, e falava assim: fala pessoal, eu tô aqui no fórum, já vai começar uma audiência e nós vamos tratar sobre tal. Por quê? Porque, poxa, aquilo ali era um alvo de chacota direto. Era como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Exato. E eu falei, velho, eu vou fazer. Eu tô disposto a pagar esse preço. Eu tô disposto a realmente ir para uma linha que ainda não foi explorada, ir para um oceano azul, realmente do digital. Só que, velho, hoje o que é banalizado, o que todo mundo faz, velho, há 6 anos atrás era mato. Entende? E quando eu tratei da questão do número de telas, eu gravei os meus primeiros conteúdos da forma que dava, como dava, no celular de Regina. Porque o meu celular não tinha qualidade mínima para uma gravação de vídeo. Imagina. E nós gravávamos no celular dela, que era o melhor celular do escritório. E aí eu logava, aí postava e tal. E aí eu ia comentar ou responder algum direct, alguma coisa do meu já tal. Mas a operação era terceirizada porque um aparelho celular com qualidade mínima eu não tinha. Mas eu comecei. Quebrou a barreira, né? Você entende? Sim. Que não é a questão da situação, é o objetivo. Tem que ser pelo objetivo, porque pela situação você não vai fazer, velho. E vão ter vários defratores ao seu redor que você vai começar a fazer. E essa questão dos defratores ali, geralmente vem de quem é mais próximo. Sempre. Vão dizer ali, não, você tá doido, para com isso, tá passando vergonha, pô. Ou então, para, velho, não vai dar certo, você tá maluco? Eu fui chamado de maluco muitas vezes, né? Porque se você olhar, eu era CLT, mas eu trabalhava num escritório da família, familiar, minha casa era embaixo do escritório, eu tinha um salário muito bacana, vivia literalmente uma vida de playboy, onde você abandona isso para empreender no interior. Aí pessoas falam, pô, você tá maluco, velho? Você tá doido? E aí, assim, é um maluco sem resultado, né? Mas o maluco com resultado é gênio. Na verdade, a grande diferença entre o maluco e o gênio é o resultado. Sim. Se deu certo é gênio, se deu errado é maluco. Porém, velho, eu comecei a entender. E aí foi, realmente, eu digo que esse foi meu ponto de inflexão. Quando eu comecei a ser tido como um louco de resultados. Você pode questionar meus métodos, mas não os meus resultados. Quando eu entendi que eu já não era mais Ronaldo advogado, quando eu percebi que na verdade eu era Ronaldo empresário investidor multissetorial, que eu saí da operação jurídica e aí nós fomos para agência de marketing, nós fomos para contabilidade, que nós fomos para ramos que começaram a se entrelaçar e tal, tudo mais. Eu falei,
velho, é uma maluquice fundamentada. Só que em um episódio como esse, aonde eu falei já e em momentos anteriores que o bilhão é uma realidade, velho, vão chacotear. Vão, claro que vão. Só que no mínimo vão achar que você tá se mostrando. não, mas é isso. Mas sabe aquela questão de quando realmente não é da boca pra fora? Quando a mentalidade chega a um ponto de realmente você já não se importar mais em nenhum nível, nem mínimo, nem máximo, nem... Não, é zero. É um nível de blindagem, de frieza emocional ao ponto de você olhar pra alguém que tá falando assim... E você olhar e falar, deve estar com algum problema lá, né? É isso. Não faz mais. Pra mim já é muito tangível, sabe? A visualização é muito clara. Já. Quem faz chacota de quem tá começando é porque não consegue visualizar minimamente em termos imaginários. Imagina em termos práticos de execução. Então você vê o nível de inferioridade ao ponto de você não consegue nem imaginar, veja lá executar. Quem dirá? Tem uma história, uma parábola, que ele fala assim, um menino ele entra correndo num palácio onde tem todos os conselheiros, onde se tem os bobos da corte e tem alguns súditos, e ele entra descalço, correndo e ofegante, e ele olha, bate na mesa e fala, um dia eu serei rei. E todos riem. Menos o rei que estava sentado no trono. Imagina. Por quê? Porque um dia ele foi um moleque descalço. Exatamente. Então ninguém percorreu o caminho realmente. Ele percorreu, ele falou, se eu percorri, ele também pode percorrer. Entende? Então assim, um insight que eu deixo pra galera, velho, talvez hoje você esteja começando com uma loja e tem até vergonha, porque às vezes o próprio empreendedor tem vergonha de sonhar, tem vergonha de debater sobre sonhos grandes, tem vergonha de falar sobre ambições, se culpa por ter ambições. Você tem uma loja e tem vergonha de falar sobre uma rede, você tem vergonha de falar sobre franquia, você não tem coragem nem sequer de estudar sobre uma lei de franchise. Por quê? Porque você acha que é uma coisa fora da realidade ali. Você se coloca no lugar de pequeno. Exato. Não, é essa a questão da mentalidade. É a mentalidade. Em si. Só que você tem que entender que as redes, as franquias e tal, começaram na primeira idade. O que diferenciou é que eles não se intimidaram e não pararam. Velho, tem uma frase que eu acho que até hoje deve estar no meu WhatsApp. Eu acho que foi a primeira frase que eu utilizei e eu mantenho até lá porque é muito significativa pra mim. Eu não sei de quem é, mas falava assim, o menino, sem saber que era impossível, o menino foi lá e fez. Não sei quem é o autor, mas é extremamente significativo pra mim. Por quê? Na minha cabeça, hoje se alguém fez, é possível. E se ninguém fez, por que não pode ser eu primeiro? Lá atrás, quando eu falei que trabalharia, que faria o que a gente faz hoje, eu até conversei com isso. Eu tive uma viagem para Salvador, acho que há uns 60 dias atrás, e eu estava conversando com um amigo meu de Alagoinhas, Osmário, advogado em Salvador, hoje em Alagoinhas. Um abração. E ele me trouxe uma lembrança que quando ele trouxe para mim ficou muito viva. Sabe o que ele fala? Porra, velho, realmente aconteceu. E ele falou, Ronaldo, você descreveu o seu plano de negócio para mim em 2016, no pátio da Uxal, em Pituaçu. Já estava traçado. E você falou, velho, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou trabalhar com empresários, eu vou treinar pessoas, eu vou treinar líderes, e a minha advocacia vai ser empresarial. E quando as pessoas me perguntavam naquela época, velho, você vai fazer pós em criminal, em civil ou em trabalhista? Eu falava, eu vou fazer business. Entende? Então, assim, muitas coisas que eu trago dentro de falas e tal, é justamente porque não é se, é quando. Entende? E eu falo isso sem medo porra, é ser snob, é soberba e tal. Não, eu sei o preço que eu pago, eu sei o sangue que eu deixo, eu sei realmente o tempo gasto, emocional entregue em relação a isso. Então assim, velho, não tenho vergonha de sonhar. Eu
E quando você está pequeno, você está começando, é o melhor momento que você tem ali para começar a desenhar o seu negócio para que quando ele esteja grande, você já esteja seguro de que as coisas vão acontecer ali sem dar erro. Então o cara que está começando ali, ele está sozinho na empresa dele, ele está com vergonha de falar, ele está com vergonha, ele se acha pequeno, mas é a hora onde ele está conhecendo a operação da empresa, ele está conhecendo o estratégico dele, ele está conhecendo a parte operacional, então ele domina, está conhecendo todas as áreas do negócio dele. Então ali existe muito aquela tríade que a galera fala, você tem que ter o operacional, tático e estratégico, mas o cara está começando, ele é sozinho no negócio dele. Como é que ele vai dividir isso? Ele tem que começar a trabalhar a gestão de tempo para que ele esteja na operação, pense no tático e também não esqueça o estratégico. E posterior a isso, ele trabalhou a gestão de tempo, ele começou ali, ele conheceu a operação dele, já pensando em escala, porque ele tem que desenvolver o sonho dele de crescimento. Porque se ele não acreditar no negócio dele, ninguém vai acreditar. E aí ele começa a desenhar o processo, começa a ter os cuidados ali com as entregas, começa a pensar desde o sucesso do cliente dele dentro da jornada dele, e está desenhado. Tá com um processo. Para que quando ele começar a crescer, as pessoas que cheguem para agregar no time dele saibam o que elas têm que fazer, quando tem que fazer e para quem elas vão fazer. Isso vai garantir com que o negócio dele cresça de forma saudável. A gente sempre fala que conforme as empresas vão crescendo, o nível de desafio que elas vão enfrentar é maior. Então, cada vez maior a sua empresa, cada vez maior o nível de desafio que você tem que enfrentar. Mas os desafios que você já passou, já está desenhado, mapeado e descrito, para que não seja mais um desafio, seja apenas uma etapa a você cumprir ali, sabendo como fazer e para quem fazer. Lázaro é um camarada que eu sigo e curto muito. Tive a oportunidade de sentar e debater com um camarada. E o empresário tem que entender o seguinte, e é uma fala, né, dele. O empresário tem que aprender a dormir no barulho. Uhum. O empresário ele tem que aprender que não vai ficar mais fácil, não vai ficar mais leve. As costas vão ficando mais largas, você vai entendendo, o seu nível de resolução problemática vai realmente se lapidando e tal, mas existe o barulho dos 10 mil, existe o barulho dos 100 mil, existe o barulho do 1 milhão e assim sucessivamente. Mas o barulho tem que acontecer e sempre vai existir. Certo? Uhum. E aí eu quero conversar contigo sobre algo que com certeza é uma das grandes realidades, só que eu quero nesse episódio desmistificar uma cultura errada que se tem, uma visão equivocada que se tem por uma questão cultural. Uhum. Muito se fala sobre faturamento e lucro, porém pouco se fala sobre dívida. Né? Ninguém fala sobre dívida como algo bom. Sempre é algo temido. As pessoas, o brasileiro por si só, ele tem a cultura do dever, né? Tanto que pelo próprio IBGE, em pesquisa se demonstra que é realmente uma população que tem a cultura da dívida, só que a dívida ruim. Só que existe a dívida de alavancagem, que é realmente ali o start, muitas vezes, do empresário real, é a dívida de alavancagem. Essa questão da dívida é algo tão intrínseco na população brasileira. Se a gente olhar lá atrás, e o governo coloca isso na nossa cara, né? Quando foi criado o FGTS do funcionário, por que foi criado o FGTS do funcionário? Porque a população brasileira não sabia poupar. Então criaram ali uma forma de uma poupança para o funcionário ter se um dia ele for desligado da empresa. E o funcionário gastar muito. Então cada vez mais endividamento. E funcionário assim que eu digo, assim, a população brasileira é conhecida como a maior dívida, né? Se a gente olhar assim, quanto ao índice de inadimplência ali, por dívidas ruins, por falta de conhecimento na gestão financeira. O cartão de crédito, que era para ser um dos maiores aliados da população, hoje se torna um vilão. Deixa eu trazer um dado atualizado. Lucas, pesquisa para mim quantos por cento da população brasileira é endividada hoje, para mim trazer esse dado de forma precisa. Mas fala, cartão de crédito. E o cartão de crédito, que era para ser um aliado, acaba se tornando um vilão. E quando a gente parte para o empresário, aí que ele fica com mais medo ainda, porque ele tem uma previsão de faturamento, ele tem aquele estudo, ele tem aquela previsibilidade que ele acredita, mas ele tem um medo de dever. Uma coisa é você dever uma dívida ruim, como você trouxe. Outra coisa é você fazer uma dívida de alavancagem para o seu negócio. Eu trago um exemplo muito claro disso. Durante a pandemia surgiu o Pronamp. O Pronamp, quando surgiu, era algo assim inovador, né? Você conseguir ter uma linha de crédito ali de 30% do seu faturamento, sem fiador, sem garantia, com 11 meses para você começar a pagar. É literalmente você colocar dinheiro no seu negócio para injetar ele e fazer ele crescer.
Só que a galera começou o quê? Destoar a destinação do Pronamp. Exato. Então começou a pegar essas linhas de crédito para colocar na vida pessoal. Comprava duas coisas, uma Hilux e uma Roça. Agora eu vou realizar o sonho da minha chácara. Vou comprar uma Roça e uma Hilux. Galera, dados oficiais, certo? Da Confederação Nacional do Comércio e Bens e Serviços de Turismo, né? O CNC. 77,8% da população brasileira segue endividada. 77,8%. Imagina. Só que as pessoas, quando falam de fazer uma dívida para injeção de capital, para injeção de estoque, aí tá aí, eu tenho medo aí, porque se eu não pagar e tal. Mas financiar um carro pode. Entendeu? Para usufruir do que não pode numa época que ainda não é devida, aí pode. Então essa dívida de alavancagem, ela é necessária e a gente conversava nos bastidores sobre isso, né? Imagina se lá atrás, quando eu não tinha R$2, a gente conseguiu fazer muita coisa. Imagina se hoje a gente teria a abertura de créditos aí bancários onde a gente pode chegar, trabalhando com capital de terceiros. A questão é saber como alocar esse dinheiro e ter responsabilidade sobre isso. Não há problema nenhum você ter empréstimos, você ter créditos aí no seu negócio, desde que uma conta mínima seja feita. Esse crédito está sendo aplicado para que o retorno seja maior do que os juros que você paga para o banco? Pronto. Não há do que se pensar em ter medo disso. Entendeu? Deixa eu trocar uma experiência aqui. Quando eu comecei, eu não tinha capital, né? Eu não tinha... vou começar com capital de... Não tinha nem capital de giro, veja lá, nem o de investimento, veja lá o de giro. Eu comecei a minha vida empresarial eu vendi minha formatura, certo? Já se tinha sido pago aquelas rifas, né, que se tem ao longo do curso, tal, tudo mais, eventos e rifas e tal. Para a formatura, eu acho que é uma das coisas que eu ainda devo à minha mãe, esse evento. Eu acho que ficou aquela lacuna, tipo, não vi o filho subir de beca. Eu vendi minha formatura no sentido de... Eu liguei para a agência e falei, tem quanto aí do evento? Ela falou, tem 13.800. Eu falei, eu quero esse dinheiro aí, não vou me formar não. Eu vou fazer quebra contratual. Ela falou, mas tem uma dívida, tem uma multa de 20%. Eu falei, pode ficar, manda o resto. Veio. Eu comprei o piso, comprei a primeira mobília e comecei dessa forma. Tinha um saldo mínimo de capital de giro no Itaú, que, como eu já fazia algumas operações, né, do varejo antes, né, da faculdade em si, tinha uma linha de crédito mínima que eu comecei com um cheque especial, pagando 13,3% de juros ao mês. Imagine, 13,3% de juros ao mês. Mas eu tinha que começar. Tinha que fazer. Velho, eu ganhava, pagava e amortizava. Ganhava dinheiro, amortizava. Ganhava dinheiro, amortizava. Só que tinha que começar. E eu não me arrependo hora nenhuma de ter começado com o que tinha para começar. Certo? Só que as pessoas, não, olha, quando eu tiver o dinheiro para montar uma loja, aí eu começo. Quando eu tiver um dinheiro... Velho, eu já fiz upgrades dentro da nossa operação de uma forma absurda, onde a minha equipe que tá... eu tenho um LTV aqui de uma galera que tá comigo, porra, de quando eu comecei, ainda, né? Tem galera aqui da fundação, aonde dividiam 5 pessoas, dividiam uma mesa. Entendeu? Era literalmente, ei, sai todo mundo aí para poder atender um aqui. Era nessa pegada. E aí? Tinha que começar lá pra gente poder ter uma operação que se tem hoje. Mas é 13,3% de juros ao mês. Velho. Mas sua margem de lucro é quanto? Pronto. Entendeu? É uma conta mínima. Quando fechou, tinha que começar, tinha que ser feito, realmente. E hoje, quando eu vejo as pessoas falando em cenário ideal, quando melhorar o... Velho, quando melhorar o escassel, porra, que melhorar o quê? Melhorar o quê? Com base no governo? Com base na cultura de consumo e tal? Não vai. Se a gente avaliar esse ponto, quando melhorar, se desde quando foi fundado o Plano Real, se a gente avaliar o poder de compra de lá para cá, quanto que valia R$1, desde quando foi fundado o Plano Real para quanto vai hoje, cada vez mais nosso poder de compra diminui. Então quando é que vai melhorar? Porque cada vez você pode estar ganhando mais, mas seu poder de compra está diminuindo.
Então, assim, não tem a hora que vai melhorar. Você tem que fazer diferença. A grande verdade que as pessoas não falam, eu acho que existe muito romance em relação à beleza do empreender e tal, e que é para todo mundo e tal. Quando você fala, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas o sucesso é para poucos. Certo? O empreendedorismo não é para fraco, não é para frouxo, não é para covarde. Se está disposto a ganhar, enfrentar o game de fato, a lucratividade é eminente, é um resultado. Mas não é para covarde, velho. Certeza. Entendeu? A lucratividade vai ser o limite da lucratividade é o limite que você está disposto a entregar. Não existe certezas, não existem previsibilidades. Velho, aí um consultor uma vez falou assim, não, Ronaldo, sua falha, velho, foi ter operado com capital próprio. Você deveria... Eu falei que quem quer me entregar capital, porra? Se o banco não queria me entregar um cartão de crédito, vão me entregar capital, eu vou esperar sair um fundo de investimento para me começar. Não, velho, começa com o que tem. Começa... Eu lembro, velho, como eu falo, existem essas questões nostálgicas que não é, fica lembrando o passado. Não tem como não. Todo empresário vai fazer, vai ter esse flashback e falar, porra, velho, já aconteceu dessa forma. Aonde a minha equipe atendia em uma sala, eu falava, só um minutinho que eu vou imprimir a procuração na outra sala. Mentira, descia a escada, ia para a Lan House do outro lado da Praça do Feijão, para poder fazer a impressão e voltar para poder assinar. Por quê? Porque nós não tínhamos impressora, velho. E aí? E são histórias bem relativas, você vê que todo empresário passa por isso. Quando a gente começou, o escritório aberto em 2017 era na garagem de casa. Tinha uma mesa, uma cadeira, 2 cadeiras de espera, um sofá que a Michela tirou do sofá da casa para colocar no escritório e um ventilador. Era o que tínhamos para começar. Chegava 2 clientes, eu tinha que colocar um no sofá da minha casa lá, porque eu não podia deixar esse cliente ir embora, mas também não podia deixar ele na mesma sala que eu estava atendendo outro. E quando foi para nós mudarmos de ponto, a gente tinha um cartão de crédito com limite de uns 10 mil reais, tinha uns 5 mil ali na conta e 2 cheques para 30, 60 dias ali que dava mais 5 mil. Só que a gente, muito audacioso, falou, não, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Gastamos 3 vezes mais que isso na reforma de um ponto que a gente alugou. Esse ponto chegou ao tempo de trabalhar 5 pessoas também na sala, numa sala que era 3x3. Aquilo me dava uma agonia tão grande. Eu conheci a operação mesmo. Aquilo, a gente começava a sentir mal, porque eu sabia que não estava conseguindo trazer um melhor local tecnológico ali, o melhor conforto para os funcionários trabalharem e entregarem mais. Saímos de lá, fomos para onde é a nossa sede hoje. Fechamos um contrato de aluguel lá de 5 anos desse ponto, achando que era para ser o máximo. Temos 1 ano de operação nesse local. Já tá pequeno. Eu lembro claramente quando fui, né, para essa nova sede. Poxa, 2 andares, uma área de utilização em coworking embaixo, mais as 4 salas em cima e tal. Agora chegou, não é, Michela? Agora chegou no espaço. Tá pequeno. Entendeu? Eu falei, hoje, inclusive, eu tava em reunião com o Mauro e falei, velho, não dá. A operação tá pequena, não tá cabendo gente. Pois é. Por quê? Porque o processo está sendo seguido. Exato. Entendeu? E então, se fosse esse medo de fazer essa dívida lá atrás, estaria parado até hoje, entendeu? Eu falei ontem em uma consultoria, entendam e interpretem, certo? Para daqui a pouco não tá fazendo merda e dizendo que foi conselho de Ronaldo. Eu acredito na dívida de alavancagem responsável. Tem que ter responsabilidade. Pensado, calculado, fazendo realmente uma gestão de risco. É para alavancar? Então tenham coragem de dever. Devam e corram atrás de pagar, porra. Certeza. Por quê? Porque quando você me fala, velho, eu tinha 10 e gastei 30. Tu não pagou? Tu não teve que correr atrás de pagar? Teve, velho. E o empreendedor, quando ele tem coragem, você tem coragem de trabalhar, você tem coragem de enfrentar, você tem coragem de bater na porta de cliente e falar, velho, vamos trabalhar junto, vamos fechar parceria, você tem coragem de realmente trazer parceiros que somam, então deva. Não tenha medo de dever. Agora, se você tá com o teu pensamento de acordar, de ter a hora de chegar, de ter a hora do repouso, para poder fazer sua meditação, para poder tomar seu coffee, então não deva mesmo não. Não deva não, você vai perder logo seu sono, você vai se lascar e não vai dar certo. Não é para você esse mundo. Em nenhuma vez. Em nenhuma vez. Eu entrei em uma operação de aquisição, seja aquisição de empresa, ou seja, ingresso em quadro societário. Eu entrei falando, não, vou entrar
Não, porque eu vou entrar aqui num contrato social de 330 mil, mas tem 330 mil na conta ali, eu vou entrar e depois... Não. Entra, assina e depois vai correr atrás do dinheiro, meu irmão. Mas com a responsabilidade de saber que você está entrando num local que é lucrativo, Exato. que vai te dar esse retorno. Exatamente. Não é de gaiato. Em nenhuma das vezes que as oportunidades chegaram para mim, eu estava pronto, esperando a oportunidade chegar. Mas eu já estava pronto e preparado para gerar recurso suficiente para poder abraçar e dar conta e honrar o meu compromisso. Todas as vezes eu estava pronto ao ponto de falar, essa oportunidade eu não vou perder, por quê? Porque eu sei a fonte geradora e a capacidade que ela tem. Você traz esse ponto aí, eu acho interessante reforçar isso. Que o empresário ele tem que estar preparado ali para as oportunidades que eles vão passar na frente dele. Porque pode ser que só passe uma vez e não tenha outra opção para aquele. E o estar preparado nem sempre é financeiramente, não. É estar preparado mentalmente para você saber avaliar se aquela opção realmente é boa ou não e não deixar ela passar pelo medo. Porque o medo não pode... O medo até... Todo mundo tem um medo no fundo ali. Mas é deixar que esse medo não seja maior do que a sua coragem de enfrentar aquela oportunidade. Deixa eu falar para vocês a minha teoria sobre medo. É algo que eu sempre falo. Medo, para mim, ele é o combustível da humanidade. Quando alguém perde o medo, em si ele paralisa. O medo, ele é literalmente a alavanca de movimentação humana, no sentido de, se nós levantamos todos os dias para trabalhar, é porque nós temos medo de não prover. Se nós cuidamos de pessoas, é porque nós temos medo de não ser amado. Se nós cuidamos e lapidamos a nossa forma de agir, é porque nós temos medo de não ser aceito. Então, assim, o medo em si é algo bom quando dominado. Sim. Por quê? Porque senão vira terror, vira temor e aí paralisa. Já foi. Entendeu? Então, assim, velho... Não tenham medo do crescimento. Tem muitos empresários que têm medo do crescer. Tu é doido, eu não quero não. Ali não tem vida não. Não tem vida. Eu querer 100 funcionários, quero não. Maria, eu gosto de fechar aqui, ó, sexta-feira e ir para embaixo do pé de um burro. Show, é estilo de vida, massa. É isso que você quer? É essa ambição que tá de fato tudo certo, então. Não tem erro. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Quando no começo ali chegava tempos assim, a gente olhava e falar, cara, eu vou voltar pro escritório. Pra que eu quero isso? Vamos demitir todo mundo aqui, vamos ficar só com aquilo. A gente tem 100 clientes, vamos demitir 50 clientes, fica só 50 clientes aqui, e você, Michele, trabalha só nós dois aqui de casa, aqui tá tudo certo. Aí eu olhar pro outro e falar, não, não é isso. Porque o empresário é um empreendedor. O empresário é empreendedor. No cara que é empreendedor de verdade, ele não é. Ele não quer só isso. Ele quer sempre mais, ele quer crescer mais. Então, era um primeiro funcionário, virou 2, virou 3, hoje são 15. Era uma unidade, hoje são 3. Eram 2 clientes, hoje são mais de 300. E não quer parar. Não vai. Literalmente não vai parar. Só pra nortear vocês aí do outro lado, dentro da sala agora eu tô com 3 sócios, certo? Dominique, que tá aqui com a gente no estúdio, ele, como convive comigo todos os dias, velho, hora ou outra. Agora não, porque agora eu tô até melhorzinho. Eu acho que dos últimos tempos eu tô até, sabe, bonzinho. Eu falo assim, velho, precisa disso tudo mesmo, velho? Não é não? Já cheguei, velho, tipo assim, velho, precisa disso mesmo? Não já tá bom não, pô. Pra quê? Pra que tanto? Precisa não, pô. Por quê? Os momentos de cansaço. Aí é onde entra um ponto que é fundamental, que é justamente questão de espiritualidade. É algo que eu vou trazer de maneira constante para o debate, para a mesa e tal. Por quê? Porque não é ferramenta, mas é fundamental. Até porque... Quando chega nessa questão, não precisa disso, pra que isso? Eu aguento isso, vale a pena isso? Que o cara pensa, porque pensa em largar, certo? Eu acho que nessa altura do campeonato, com menos frequência, certo? Até porque quando chega numa etapa de um usufruto mais evidente, a gente fala, mas tô apanhando, mas tá valendo a pena. Mas a espiritualidade é algo que pra mim foi uma fase, foi não uma fase, foi na verdade uma ferramenta, um fato motivador de permanência, sabe? Tipo assim, falar, não tô só, tal. O que é hoje a Rafael
e espiritualidade. Qual é essa relação que se tem hoje quando se trata de Rafael empresário, Rafael, os resultados tidos hoje e a espiritualidade em si? Muitas vezes se confunde espiritualidade com religiosidade. Cada qual tem sua religião, cada qual segue a linha que se pensa ali, que acredita. Mas quando a gente fala de espiritualidade, é muito mais além disso. É você crer, é você acreditar em alguma coisa, você ter aquela força maior que te motiva a acordar, você pensar naquele futuro e saber que você não está fazendo aquilo só por você. Se você está nessa condição hoje, é porque você, de certa forma, foi iluminado e faz parte do seu destino que você faça que ajude outras pessoas. E essa condição que você está para levar nesse momento. E eu acredito muito em Deus, eu tenho minha fé. As minhas orações, assim, eu acho a coisa mais linda quando a gente vai passando isso pros filhos, que quando vai chegar de noite, assim, Cecília, nossa bebezinha, vai dormir, ela já pega ali o ritmo e fala, pai, vamos rezar, mamãe, vamos rezar, antes de dormir. Porque a oração é a forma de agradecer ao ser divino que nos deu a luz, que está ali cuidando da gente, e eu acredito de fato que isso tem que ser parte do nosso dia a dia, a gente tem que ter, sim, no que acreditar, no que crer, a nossa fé, como eu já disse, a fé move montanhas, né? Então, a partir do momento que você não crê mais em nada, eu acho que fica difícil você conseguir levar isso adiante. Alguma coisa você tem que crer. E quando eu falo alguma coisa assim, a palavra não seria nem coisa, né? Mas porque existem várias hoje religiões e cada qual segue aquela que mais lhe faz bem na vida. E você tendo a sua fé ali vai te levar para um caminho e não vai deixar você desistir nesses momentos. Então, sempre que houver uma posição de fraqueza, é a sua fé, a sua espiritualidade que vai fazer. Não, você está no caminho certo. Se está difícil, é porque você precisa passar por isso para estar mais forte nos próximos capítulos. Eu sempre digo que as fases difíceis na vida do empreendedor, elas são fases necessárias. É justamente na fase difícil que você mais se apega a Deus. Sim. Porque quando você vem ali numa sequência de vitória, para resultados, saldos positivos e tal, tudo mais, meio que você não tem tempo para parar, né? E não é o tempo que eu falo, não é o tempo cronológico, é realmente a prioridade, não é dada para isso. Mas quando começa a tomar pancada, quando chega num deserto ali, no sentido de você falar, velho, eu não tenho a resposta, você vai buscar a resposta no superior de fato, entende? Então assim, eu sempre falo, os desertos são necessários para o empreendedor, primeiro, manter o pé no chão, porque o empresário, o empreendedor em si, ele é vaidoso, ele tem um ego inflado e tal, então ele precisa manter sim o pé no chão. E outra que nos lembra, de fato, de onde viemos, para onde vamos, aonde estamos e que nada é nosso. Exato. Eu sempre trabalho muito essa questão. E quando eu afirmo, não é nem para vocês em si, não é para eu afirmo isso para mim diariamente. Nada é meu. Eu sou usufrutuário. Exato. Certo? Já estamos caminhando para um fim desse episódio e só uma última situação que eu quero que você traga hoje uma fala que fala, Rafael, essa fala vai ser propagada para todos os empresários possíveis que possam ouvir. Qual uma fala, uma reflexão, uma dica que seja que Rafael acha fundamental que todo empresário e empreendedor ouça? Pessoas competentes, processos consistentes, resultados constantes. Então, invista em pessoas, treine, ensine, capacite. Principalmente você e seus colaboradores também. Então, invista na sua educação pessoal, invista na educação dos seus colaboradores para que você tenha pessoas competentes que entreguem resultados extraordinários. Processos consistentes. Os processos são vividos diariamente na empresa e quando não seguidos ali, a geração de falha é enorme. Então, existe um melhor momento de criar um processo? Sim, todos os dias. Para toda nova tarefa, toda nova demanda que existir, crie, mapeie e desenhe processos. Os seus processos, quanto mais consistentes eles existirem, menores erros você tem. E se um dia houver um erro, não procure culpados. Revise o seu processo, porque se houve um erro, ou esse processo não foi seguido, ou seja, uma pessoa deixou de exercer uma competência dela, ou existe uma falha no seu processo. Então revise, corrige para que não haja novamente. E se você tem pessoas competentes e processos consistentes, os seus resultados vão ser constantes. Então acho que é o grande segredo aí para qualquer empresário em qualquer ramo, seguindo esses passos, tem tudo para dar certo. Galera, esse foi o nosso episódio número 2 do Empresário Real. Meu irmão, muitíssimo obrigado pela entrega. Eu tenho certeza que se houver de fato um comprometimento dos nossos seguidores, da galera em si que acompanha esse conteúdo, e aplicar
esses pequenos ensinamentos, essas pequenas vivências, o resultado vem. Certeza. Por quê? Porque nada é eu acho, não, é vivido, entende? E a nossa proposta é exatamente trazer questões, histórias, experiências vividas, experienciadas de fato por cada um de nós. Galera, compartilhem o nosso conteúdo, sigam a página Empresário Real. Meu irmão, muitíssimo obrigado, tamo junto e tenha certeza que em um futuro não tão distante nós recapitularemos esse episódio falando sobre metas que muito provavelmente em um futuro próximo serão muito pequenas das que estarão sendo batidas. Talvez o bilhão já seja uma realidade. Exato. E que a gente consiga realmente extrair o melhor sempre das oportunidades que nós tenhamos. Pessoal, tamo junto. Empresário Real, é isso que somos. Tamo junto, abração, tchau, tchau. Obrigado, galera. Até mais.